Isso aí, meus queridos, chegou a hora de a gente começar a se agilizar na parte que estuda gases. Pelo que eu vi pelo caderno da colega, bem completinho inclusive, a gente estudou transformações gasosas. Vamos fazer uma revisão bem rápida de gases antes de continuar da parte nova. Gás é feito de moléculas soltas umas em relação às outras. E para entender os gases que nos cercam, por exemplo, o ar atmosférico, o ser humano criou uma ideia de gás, chamado gás ideal, onde esse gás era feito de esferas perfeitas, que se chocavam umas com as outras de maneira totalmente elástica, perfeitamente elástica. O tempo que essas moléculas ficam em contato umas com as outras é desprezível comparado com o tempo que elas viajam até bater numa próxima molécula. Então surgiu a ideia de gás, pela primeira vez, bem descrita. Essa ideia é chamada de gás ideal, e ela serve para tentar entender os gases reais, gases que existem. E o gás real nem sempre se comporta como o gás idealizado. Às vezes o gás real se comporta de maneira diferente. Quando um gás real se comporta de acordo com o gás ideal, a gente chama esse gás de gás perfeito. Gás perfeito é o gás real que tem alta temperatura e baixa pressão. Aí ele se comporta de forma parecida com o gás ideal. Nós vimos que quando um gás sofre uma transformação, a gente pode usar P vezes V sobre T antes da transformação é igual a P vezes V sobre T depois da transformação, onde P é a pressão, V é o volume, T é a temperatura do gás naquela condição. Temperatura sempre em Kelvin. A pressão tu pode usar o valor que tu quiser, desde que seja o mesmo, unidade em ambos os lados. O volume tu pode usar a unidade que tu quiser, desde que seja a mesma unidade. Temperatura só em Kelvin. Se a transformação for do tipo isocórica, ou seja, volume constante, a equação acaba perdendo os V's. É a lei de Charles. Primeira lei de Charles. Quando um gás tem volume constante, a sua pressão é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Charles escreveu. Quando um gás sofre uma transformação isobárica, a pressão é constante. Nesse caso, eu poderia eliminar os P's na equação geral dos gases perfeitos. Ficaria V1, volume 1 dividido por temperatura 1 é igual a volume 2 dividido por temperatura 2. Isobárica. Tu vê, né? O aluno só ganha essa equação. Se precisar, ele chega até aquela. E finalmente a equação, a transformação isotérmica, que fica com a seguinte equação. Depois que eu arranco as temperaturas, eu fico com pressão vezes volume antes é igual a pressão vezes volume depois. Isotérmica. Na isobárica, a gente poderia dizer que quando a pressão de um gás perfeito é constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Isso é chamado de segunda lei de Charles, ou lei de Charles e Gay-Lussac. A transformação isotérmica, quando a temperatura é constante, a gente pode dizer que pressão e volume são inversamente proporcionais. E isto é a lei de Boyle e Mariotte. Vai nos ajudar na termodinâmica lembrar que o gráfico mais importante de todos esses gráficos é o gráfico da transformação isotérmica. Se eu faço o gráfico P versus V numa transformação isotérmica, aparece esse gráfico famosíssimo, que na matemática a gente chama de hipérbole equilátera, mas na física a gente vai chamar de isoterma. Importante tu saber reconhecer esse gráfico aqui. Tu vê, né, cara? O gás ele apresenta essa característica interessante. Se eu pego a pressão do gás, bom dia, multiplico pelo seu volume e divido pela sua temperatura absoluta, eu sempre encontro um determinado valor constante. Do que depende este valor constante? Os cientistas começaram a perceber que se eu estivesse trabalhando com 1 mol de gás, essa constante dava um certo valor. Se eu estivesse trabalhando com 2 mols de gás aprisionado no recipiente, essa constante dobrava de valor.
constante triplicava. Logo, os cientistas perceberam que P vezes V sobre T era proporcional ao número de mols do gás. A gente usa o alfa geralmente, né, para indicar proporcionalidade. Mas se dois números são proporcionais, um dobra, o outro dobra, um triplica, o outro triplica. Então quer dizer que se eu dividir um pelo outro, eu vou ter um valor que é constante. Se eu pego P vezes V sobre T e divido pelo número de mols de um gás, eu tenho um valor constante. E não é um valor constante qualquer, é uma constante muito importante chamada de constante universal dos gases perfeitos. Constante universal dos gases perfeitos. Que aí nós vamos chamar de R. Por isso que a equação vai acabar ficando assim, ó, P vezes V sobre T é igual a R, que é essa constante universal dos gases perfeitos. Eu vou pegar aquele N que estava dividindo, vou passar multiplicando, daqui para cá multiplicando o N, e vou pegar esse T que também está dividindo e vou passar para lá multiplicando. PV igual a NRT. Essa equação é, junto com P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T, as equações mais importantes dos gases. Essa equação tem o nome de equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron. A única coisa nova ali para ti é o N, né? Porque P, pressão, V, volume, temperatura em Kelvin e o N é número de mols. Número de mols. Número de mols é aquela historinha da química, né? Tu vai lá ver qual é a molécula, qual é a massa que tem da substância e divide pela molécula grama. Usa a tabela periódica lá, né? Usa a tabela... O valor do R. Valeu, garoto. Parabéns, cara. Boa pergunta. O valor do R pode ser tanto 0,082 se nós usarmos as unidades atmosfera, litro, por mol Kelvin. Porém, no sistema internacional, o valor é 8,3. Só que aí a pressão é em Pascal, o volume é em metro cúbico, mol Kelvin. Essa unidade é o mesmo que Joule por mol Kelvin. É a unidade de energia por temperatura em número de quantidade de matéria. Porque Pascal é Newton por metro quadrado, né? Vezes metro cúbico dá Newton metro. Newton metro é Joule. Então, o aluno às vezes me pergunta, professor, como é que eu vou saber qual que eu uso? É só ter calma, pô, ali, ó. Se estiver falando de atmosfera e litro, tu usa essa. Se estiver falando em Pascal e metro cúbico, tu usa essa. Já vi o vestibular das duas, entendeu? Para tentar confundir o aluno. Mas tu olha as unidades que estão sendo usadas, só manter a calma. Equação de Clapeyron. Tu vê. Num curso normal aí a gente estudaria isso e ficaria uma semaninha fazendo exercício disso. Mas, né, isso se a gente estivesse lá no segundo ano de ensino médio, com tudo acabou o mundo. Agora não, nós já vamos ter que ir direto dessa parte, fazer dois exemplos rápidos aqui, para termodinâmica. Só deixa eu fazer dois exemplos para a galera sentir qual é a situação mais comum dessas equações aparecerem. Exemplos. Um exemplo clássico de transformação gasosa apareceu, eu acho que no penúltimo concurso da CAF apareceu um que falava lá, tem a ver com a área médica, né? Dizia que o cara tinha um cilindro de ar comprimido com 200 atmosferas de pressão, onde cabiam 9 litros de gás. Mas uma pessoa usa a cada minuto 40 litros para respirar. Aí perguntava, quanto tempo esse cilindro de 9 litros, com 200 atmosferas, poderia alimentar uma pessoa que estivesse respirando a partir desse cilindro. Então tu vê, como ele me disse que a pressão original era 200 atmosferas, e disse que o volume original de gás comprimido dentro do cilindro era 9 litros, para eu descobrir qual é o volume que esse
gás assume quando esse sujeito for respirar esse ar comprimido, nós temos que entender que o ser humano, ao respirar, precisa respirar a uma atmosfera. Portanto, quando eu abrir esse ar comprimido para ir para a via respiratória do indivíduo, ele vai sofrer essa redução de pressão. Como a questão não falava em mudança de temperatura, eu tenho que supor obrigatoriamente que era uma transformação isotérmica. Tu pega P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois. Como não falou nada da temperatura, eu tenho que supor que é isotérmica e eliminar a temperatura. A pressão era 200, o volume era 9. A nova pressão é 1, não era dito, o aluno tinha que sacar. E aí eu vou calcular o novo volume. Como a pressão reduziu em 200 vezes, o volume aumentou em 200 vezes. Então tu vê, na hora de usar, eu tenho 1.800 litros para usar, embora eu só tenha 9 litros comprimido no cilindro. E aí tinha que terminar fazendo uma regrinha de 3. Se o cara usa 40 litros em 1 minuto, 1.800 litros, vai demorar X minutos. Eu simplificaria, dividiria por 4 dá 1, dividir por 4 dá 45. E fazendo a multiplicação cruzada, X igual a 45 minutos. Então uma questãozinha que caiu na CAF há pouco tempo, é o clássico. Claro que dá para piorar muito mais, mas né, primeiro a gente tem que pensar em resolver essas básicas. Estamos acertando as básicas, podemos começar a resolver as questões mais delicadas de gases. Para exemplificar esta equação, que está na moda chamar de padre voador não retorna à Terra. Teve um padre, né, que fez um balão lá de hélio. Eu te juro, cara, eu dei essa aula num dia. No outro dia, saiu a notícia, né, do padre que se amarrou em balão fazer uma coisa promocional e acabou se perdendo, né? Foi embora. E aí a gurizada no outro dia traduziu a fórmula como padre voador não retorna à Terra. Eu não consigo acreditar na criatividade, né, dos meus alunos, é inacreditável. Essa equação tinha um nome muito mais feio que eu não tenho coragem de pronunciar, os pais de vocês devem ter escutado uma outra coisa, tipo professor viado não rejeita tarado, que eu acho isso de mau gosto, não tem graça nenhuma. Mas foda, já tem que escutar cada coisa nessa vida. Então tu vê, né, se às vezes tu não tem muito tempo de exercitar a ponto de decorar a fórmula, se o teu vestibular fornece o formulário, tu não vai nem te estressar, mas uma tentativa, às vezes desesperada, é montar a tua mnemotécnica, né, para nunca mais esquecer a fórmula. Vamos fazer um exemplo bobinho aqui para a gente ir se acostumando. Eu vou lá e dou os seguintes dados. Um gás encontra-se sob a pressão de 4 atmosferas, ocupando um volume de 8,2 litros. Sabendo que a temperatura deste gás é de 500 Kelvin, determine o número de mols contido neste gás que estamos estudando. Só de a questão ter falado em número de mols, eu já sei que não é P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T. Só de ter falado o número de mols, eu já sei que é equação de Clapeyron que vai me ajudar. Copiando a equação que tu decorou ou tu acessou no formulário, tu substitui a pressão 4 atmosferas, o volume 8,2 litros, o número de mols é o que tu desejas, R. Como falou em atmosfera e litro, eu vou usar o 0,082. 0,082. E a temperatura 500 Kelvin. Cuidado, pessoal, é muito comum o cara colocar números para que tu, de repente, ao perceber esses números, não sofra tanto para fazer a conta. Antes de multiplicar e passar dividindo, eu vou primeiro já isolar o N. O N vai ser 4 vezes 8,2, que divide 0,082 vezes 500. Número de mols é igual, olha só esses números, que bonitinho. Quantas casas os separam? 1, 2. Significa que esse cara de cima é 100 vezes maior que o cara de baixo. Quer dizer que se eu for fazer essa divisão, dá 100. Olha que delícia. E dividir por 100 em cima e embaixo, fica 4
0,02 vezes 10 na 23. Então tu vê, né, cara, é questão de se acostumar, de fazer exercício. Eu confesso a vocês que pela primeira vez eu estudei a CAF, cara. Eu nunca tinha parado para estudar a CAF. E aí tive um aulão lá pro sul e tive que dar uma estudada na CAF, era um aulão para a CAF. Aí eu peguei assim as últimas 13 provas da CAF e dei uma estudada. E é o que tens que fazer, né, cara? Quando tu vai fazer um concurso. Eu gastei o quê? Eu gastei meia hora para baixar as 13 últimas provas da CAF. Claro, eu demorei um pouco mais para mapear quantas de termodinâmica, quantas de calorimetria, quantas de mecânica. Mas é o que tu tem que fazer, cara. Tens que sempre, quando fores enfrentar um desafio na tua vida, te preparar para ele, baixando as provas previamente, fazendo exercício, entrando no clima, lendo o edital do teu concurso para ver, né, se tem alguma dica interessante ali. Isso faz toda a diferença. Depois que eu fiz esses exemplos, então, espero que na semana que vem tu me traga alguma dúvida relacionada a isso, para a gente fazer mais exercícios. E agora nós vamos entrar numa parte muito importante. Fala, meu querido. Só uma coisa, tem uma questão aqui da UFSC que fala sobre os gases. Perfeito, né, cara? Muito obrigado, cara. Assim que se faz, meu querido. É isso aí, essa questãozinha deu o que falar. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Muito obrigado, amigo. UFSC 2014, prova amarela 2. Falava o seguinte, questão 24, essa questãozinha da UFSC que eu estou fazendo. Calibrar os pneus de um carro consiste em colocar ou retirar ar atmosférico do pneu e é uma prática que todos os motoristas devem fazer pelo menos a cada 15 dias para garantir a segurança do veículo e de seus integrantes, assim como aumentar a vida útil do pneu. Em média, o pneu de um carro de passeio é calibrado com uma pressão que pode variar entre 28 e 30 libras por polegada quadrada. Em situações de grande carga no veículo e viagens longas, orienta-se que se calibrem os pneus com 2 libras a mais de pressão. Não vamos considerar os pneus que são calibrados com nitrogênio. Considerando o ar atmosférico como um gás ideal e com base no que foi exposto, assinale as proporções corretas. E ele nos traz proporções até a 32. Quando o carro está em movimento, os pneus aquecem. Sendo assim, podemos considerar que o ar atmosférico dentro do pneu sofre uma transformação isobárica. Quando o carro está em movimento, os pneus aquecem. Sendo assim, podemos considerar que o ar atmosférico dentro dos pneus sofre uma transformação isobárica. Mas o volume do pneu aumenta muito quando aquece? Não, né? Não vê se, nossa, como está quente e o pneu ficou grandão. Não, aumenta muito pouco, só aumenta a temperatura, as moléculas ficam mais ou menos agitadas. Mas, né, se elas ficam mais agitadas, elas batem com mais força na parede que as cerca. E aí a pressão aumenta. Então, dá para dizer que é quase isovolumétrica, mas isobárica não. A pressão aumenta, por isso que o certo é calibrar o pneu quando o pneu já está aquecendo depois de alguns minutos de viagem. E não antes de sair de casa. Muito bem, então, bobão. 02, falso. 02, 01 era falso. 02. Para uma correta calibragem da pressão é necessário que ela seja feita com os pneus frios, pois a alta temperatura indicaria uma pressão maior. Se tu calibrou o pneu frio e vai viajar, o pneu vai esquentar. E esquentando aumenta a pressão. E aí já não está calibrado de novo. Se o fabricante fala calibre com tal pressão, é para que tu viaje naquela pressão. Então tu primeiro anda uns 15 minutinhos com o carro, para no posto com o pneu aquecido e aí calibra. Claro que assim, na prática ninguém faz isso, mas né, tecnicamente falando, fisicamente falando, seria o ideal, certo? Então, para uma correta calibragem, é necessário que ela seja feita com os pneus frios. Não concordo, é com o pneu quente. Para justamente tu já estar com a temperatura em que tu vai viajar. Senão tu altera a temperatura e altera a pressão. Independentemente das medidas de um pneu, se o calibrarmos com 30 psi, o número de mols de ar é o mesmo. Olha a equação geral dos gases perfeitos. O número de mols vai depender só da pressão? Não, né? Também depende do volume e da temperatura. Então, o tamanho do pneu interfere. O pneu de trator vai precisar, por uma mesma temperatura,
para atingir a mesma pressão, um número de mols muito maior. Se esse cara aqui é maior, esse cara aqui tem que ser maior. Pneu de bicicleta, aí é menos número de mols para atingir o mesmo psi, a mesma pressão em psi. Bobão, esse cara está querendo me sacanear. 08. A pressão de um gás confinado em um recipiente depende de alguns fatores: quantidade de gás, temperatura e volume. Esses fatores influenciam diretamente no número de colisões e a intensidade destas colisões com as paredes do recipiente. Se eu for isolar o P na equação de Clapeyron, fica que pressão é igual nRT sobre V. A pressão depende de número de moléculas, que ele disse, a pressão de um gás depende dos fatores. Quantidade de gás, sim, número de mols tem a ver com quantidade de gás. Temperatura, sim, depende da temperatura. E o volume, volume. Esses fatores influenciam diretamente o número de colisões. O número de colisões tem a ver com a pressão e a intensidade dessas colisões. A molécula pode vir mais rápido ou mais devagar, bater com mais devagarzinho, bater mais rápido, com mais intensidade. Perfeito, aceito. Muito bonita a fala dele. 16. Um pneu com as seguintes medidas: raio interno 14 centímetros, raio externo 19 centímetros, largura 18 centímetros, calibrado com 30 psi a 25 graus Celsius, possui um volume de ar atmosférico de 45 litros. Tu vê, né, cara? Quando o cara fala pressão e tudo, dá vontade de usar P vezes V igual a nRT. Mas na verdade, cara, é uma questão de matemática. De geometria, né, de sólidos geométricos. Ele me deu qual é o formato do pneu. Então eu vou calcular o volume que ele tem. Eu não vou fazer pela física, vou fazer pela matemática. Ele me deu que esse raio aqui era 14. Ele me deu que esse raio aqui era 19. E me falou que essa largura aqui é 18. Eu vou deitar esse pneu, vou calcular o volume desse cilindro que tem essa base e essa altura, vou calcular o volume do cilindro que tem a base toda, 19 vezes a altura, e vou subtrair o volume desse cilindro. Aí vou estar calculando só o volume dessa parte de fora do pneu. Como é que se calcula o volume de um cilindro mesmo? Isso aí, garoto. Área da base vezes a altura. Então o volume da parte interna é πrzinho ao quadrado vezes h, o volume da parte interna. O volume da parte externa ficaria πrzão ao quadrado vezes h, aqui é rzinho. Então qual é o volume deste cano, né, deste pneu no caso, que parece um cano por ter uma parte oca e uma parte que não é oca? É o volume externo, o volume maior, menos o volume interno, só para ficar elegante, né? Então ficaria πrzão ao quadrado h menos πrzinho ao quadrado h. O volume ficaria, vou botar o π e o h em evidência, rzão ao quadrado, rzinho ao quadrado. Então o volume do pneu, o valor do π, vou botar aproximadamente 3,14. O valor da altura é 18 centímetros. 18. Que multiplica, rzão é 19 ao quadrado, menos rzinho, que é 14 ao quadrado. E poderia ter feito separadamente, né? 3 vezes 58, vezes 18 dá 54. Dá um pouco mais de 54 aqui, né? Aproximadamente 55. 19 vezes 19 é 361. 14 vezes 14 é 196, se eu não me engano. 5,55 aproximadamente, vezes. Tira 200, dá 161. Devolve 4, 165. 165. Volume é aproximadamente 165 vezes 55. 25 vai 2, 32 vai 3, 8. 5, 2, 8. 5, 7, 10 vai 1, 9. 9.075 centímetros cúbicos. Que passando para litro, 9, não sei quantos litros. Quanto que esse cretino disse que tinha? 45. Gertrudes, não tem como. 45 litros não tem como. É muito volume do pneuzinho desse.
certo? Professor, eu poderia ter usado meu bom senso no meu dia a dia em saber que um objeto desse jamais teria 45 litros? Com certeza. Só que é uma coisa rara, né, do aluno, na prática, estimar de cabeça qual é o volume daquela coisa. Se a pessoa nunca fez isso, né? Eu, esses dias, fiz um exercício com meus alunos do segundo ensino médio. Eles estavam relativamente bem calculando volumes, áreas. Aí eu pedi na prova lá para eles estimarem quanto de tinta para pintar a sala e quanto de ar cabia na sala, mentalmente. Cara, não dá para acreditar no que saiu. Deu desde números absurdos de poucos litros, cabia na sala poucos litros, até um número maior que o prédio todo. Então, né, tu vê, não é fácil tu de cabeça dizer quantos metros tem dali ali e fazer essas estimativas. Por isso que, de repente, o mais correto seria fazer a continha mesmo. Pô, que trabalheiro que vocês estão me dando. 32. A dilatação do pneu, quando aquecido, pode ser desprezada se comparada com a expansão que o gás pode sofrer quando é submetido à mesma variação de temperatura. Foi o que eu disse na nossa discussãozinha ali. O pneu ele dilata muito pouquinho e um gás dilataria enormemente quando aquecido. Então não dá para desprezar esse fenômeno da dilatação. Cara, olha que questãozinha perigosa. Eu não sei se eu lembro de alguma celeuma nessa questão. Eu não sei se os caras não consideraram alguma coisa aqui que eu não lembro, que eu não considerei correto. Tinha o gabarito, era isso mesmo? Pois é, agora eu não lembrando. Eu tô confiante nisso, entendeu? Mas eu lembro que tinha alguma celeuma que depois, não sei se eles voltaram atrás. Depois não custa dar uma olhadinha nesse gabarito aí para ver se sempre bom ter humildade, né? Vamos que vamos, meus queridos. Então, acho que vale a pena a gente aproveitar o finalzinho da aula. O que ele diz aí? Ele dá 42. Quais outras vamos ver ele diz, então? A 2. Ele diz que é verdadeira 2, deixa eu analisar. A 8. Para uma correta calibragem é necessário que seja feita com os pneus a frio. Exatamente, essa era uma das celeumas, isso é um absurdo. Basta ler qualquer... Ah, sim, desculpa, isso aqui foi Alzheimer meu. Desculpa. Tá, meu gabarito é 40, eu falei que era verdadeiro e disse que era falso de tanso. Agora a 02 foi a celeuma mesmo que ocorreu. Porque se tu vai ler qualquer manual, né, de bom motorista, ele vai recomendar que tu primeiro faça 15 minutos da viagem para aquecer os pneus, pare no posto e calibre. Então a UFSC se perdeu nesse itemzinho. Essa era o que deixou a questão problemática mesmo. Foi isso que eu disse no começo da correção, que ela gerou bastante incômodo. Eu não vou alterar o gabarito, né, porque eu estaria indo contra o manual do bom motorista, mas a desculpa provavelmente que eles devem ter dado, também assim eu não sei, cara, porque a UFSC, às vezes o gabarito oficial, ele sai depois do gabarito primeiro, ele sai no primeiro gabarito e depois sai corrigido. Às vezes então tem que ver se esse já é o gabarito definitivo. Pode ser que seja. De qualquer forma, a desculpa que eles dariam é: ah não, eu quero calibrar um valor tal. Se eu calibrar com ele quente, aí depois ele esfria e não vai dar a calibragem certa. Né? Mas tu não quer que teu carro fique calibrado na garagem. Né? Ele quer que o teu carro fique calibrado em uso. Então ele tem que estar com o pneu quente. Certo? Então não se estresse, isso é absolutamente comum de acontecer. Vamos que vamos. Próxima. Vou deixar vocês dar uma trabalhadinha em termodinâmica, em gases, e vamos começar a ver termodinâmica então, rapidinho nesse finalzinho de aula.